Seja muito bem-vindo na correção de exame da ICISA Biologia, variante B. Aqui quem fala é a Bio de Patrício, farmacêutico. Então, indo direito à questão número 1, aqui diz assim: as células eucariontes podem ser classificadas em dois grupos principais: células animais e células vegetais. Essas últimas apresentam algumas estruturas exclusivas, tais como os cloroplastos, que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Analise as alternativas a seguir e marque a única estrutura que não pode ser utilizada para diferenciar uma célula vegetal da animal. Então, primeiramente, é importante lembrar as diferenças principais que existem entre uma célula vegetal de uma célula animal. Então, uma célula vegetal apresenta ou possui cloroplastos, assim como também possui parede celular. Enquanto que uma célula animal não possui essas estruturas, não possui cloroplastos e nem possui também parede celular. Essas são algumas das principais diferenças. Então, indo nas opções, temos aqui diretamente a opção C. Fala de mitocôndria. Mitocôndrias são organelas celulares que são comuns tanto na célula vegetal, assim também como na célula animal, uma vez que são organelas responsáveis na síntese de ATP, ou seja, respiração celular. Olhando a opção A e a opção B, a opção A fala de cromoplastos, a opção B fala de leucoplastos. Afinal de contas, o que é isto? Para entender, vamos iniciar no princípio. Temos aqui os plastos ou plastídeos. Então, as algas, assim como também as plantas, possuem plastos ou plastídeos. Qual é a função? A função de plastídeos ou plastos é de realizar a fotossíntese e também é de reserva de substâncias, como por exemplo amido. Então, esses plastos ou plastídeos têm a sua subclassificação. Eles são classificados em 3 tipos. Temos aqui os cromoplastos, leucoplastos e cloroplastos, que são principais. Agora, desses aqui, nós temos aqui os cromoplastos e cloroplastos. Esses aqui possuem pigmentos, enquanto que os leucoplastos não possuem pigmentos. Agora, os cromoplastos possuem pigmentos responsáveis em dar a cor vermelha ou cor amarela algumas estruturas da planta, como por exemplo as flores, as folhas, os frutos, são dados as suas respectivas cores com os cromoplastos. Agora, temos aqui os leucoplastos, que não possuem pigmentos. A principal função de leucoplastos é de reserva de substâncias, em que pode ser amido ou pode ser proteínas. Agora, se for amido, o principal leucoplasto que faz isso chama-se amiloplasto. Como o nome já diz, amido, né? Então reserva amiloplastos. Enquanto que proteinoplastos, logo vem de proteínas. Significa reservam as proteínas. E por fim temos aqui os cloroplastos, que são principais tipos de plastídeos, em que possuem um pigmento de cor verde, ok? Então, e a opção D fala de parede celular, que é exclusiva somente para células vegetais. Então, para a questão número 1, a opção certa é a opção C, mitocôndria. É comum tanto para células vegetais como também para células animais. Então, indo na questão número 2, aqui diz: as células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas, basicamente, por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas. Então, quando a composição química da célula, nós podemos encontrar substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Então, quanto aos tipos de substâncias orgânicas, temos carboidratos, também chamados hidratos de carbono, glícidos ou mesmo açúcares. Temos como exemplo amido, que é o principal carboidrato de reserva energética de plantas. Temos também aqui as proteínas, que desempenham diversas funções, como função enzimática, função estrutural, como no caso de queratina, que forma a estrutura do cabelo, das unhas.
Temos também aqui os ácidos nucleicos, como no caso de DNA e RNA, onde o DNA é responsável no armazenamento da informação genética, enquanto que o RNA participa no processo de produção de proteínas. Temos também aqui as vitaminas, também fazem parte de substâncias orgânicas, como no caso de, por exemplo, vitamina C, vitamina D, entre diversas vitaminas. Temos aqui também os lípidos, em que desempenham diversas funções, em que podemos destacar aí a função de reserva energética, a função de proteção térmica, entre outras funções. Então, quanto às substâncias inorgânicas, temos dois grupos. Temos aqui a água e sais minerais, onde a água desempenha diversas funções. Dentre elas podemos destacar a água participa na reação de hidrólise, ou seja, para que a reação de hidrólise ocorrer, depende da presença de água. E também a água é solvente universal. Então, numa célula, a água tem maior percentagem, cerca de 70% a 85% da composição bioquímica da célula, encontramos lá a água. E também temos aqui os sais minerais, por exemplo, temos o cálcio, íons cálcio, né? São fundamentais no que diz respeito à fortificação dos ossos. Então, voltando à questão, a questão pede exemplo de substâncias inorgânicas, ou seja, aquilo que podemos considerar substâncias inorgânicas. Temos aqui água e sais minerais, neste caso, a opção D. Então, indo à questão número 3, aqui diz: os carboidratos são substâncias orgânicas que atuam principalmente fornecendo energia para a célula. O amido, por exemplo, é um carboidrato de origem vegetal, amplamente disponível na natureza e também bastante consumido. Estima-se que cerca de 80% das calorias que consumimos sejam oriundas desse carboidrato. A respeito do amido, marque a alternativa que indica corretamente sua classificação dentro do grupo dos carboidratos. Então, os carboidratos são classificados em seguinte vertente. Temos aqui os monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Em que os monossacarídeos, como o nome já diz mono, são formados por uma unidade de sacarídeo, uma unidade de açúcar. Então, temos como exemplo glicose. Glicose é um monossacarídeo. Dizer que os monossacarídeos não é possível hidrolisar, ou seja, não é possível quebrar, uma vez que em si só já são simples. Então, temos aqui os disacarídeos, como o nome já diz, nesse caso são formados por duas unidades de monossacarídeos. Então, temos como exemplo aqui a sacarose. Sacarose é um exemplo de disacarídeos, uma vez que é formada pela junção de dois monossacarídeos, glicose e frutose. Então, a sacarose está presente na cana de açúcar e também o açúcar comum. Então, temos também aqui oligosacarídeos, são formados pela união de cerca de 3 a 10 monossacarídeos. Então, temos como exemplo de oligosacarídeo, temos aqui a refinose. Então, refinose provém da junção de 3 monossacarídeos. Temos aqui glicose, galactose e frutose. Unidos forma-se aí a refinose, que encontramos, por exemplo, no feijão. Então, e por fim, temos aqui os polissacarídeos. Poli quer dizer vários. Então, aqui nós encontramos vários monossacarídeos, mais que 10 monossacarídeos unidos. Então, os polissacarídeos podemos encontrar com a função de reserva ou também a função estrutural. Então, falando na função de reserva, aqui podemos encontrar o amido, que é um polissacarídeo de reserva energética de vegetais. Temos também glicogênio. Também glicogênio é um polissacarídeo de reserva energética de animais. Por exemplo, nós reservamos glicogênio no nosso músculo, assim como também ao nível do fígado, que é usado em casos de jejum prolongado. A energia provém de glicogênio, né? Uma vez que o glicogênio vai ser quebrado em glicose, daí a glicose vai passar no processo de respiração celular e no fim de tudo vamos ter ATP. Então, além de animais, também glicogênio encontramos como reserva energética de fungos.
Também temos aqui os polissacarídeos com a função estrutural, ou seja, dar estrutura. Temos aqui a celulose, que é um polissacarídeo que dá estrutura ao nível de parede celular dos vegetais. Encontramos ao nível da parede celular dos vegetais, assim como também das algas. Temos aqui a quitina. A quitina nós encontramos ao nível da parede celular dos fungos. E também encontramos ao nível do exoesqueleto, os artrópodes. Então, voltando à questão, como a questão pede classificação do amido, então, amido, nós vimos que é um polissacarídeo, nesse caso, opção D. Diz, a farinha de mandioca, muito usada no cardápio do sertanejo nordestino, é um alimento rico em energia. Entretanto, é pobre em componentes plásticos da alimentação. Quando nos referimos aos componentes energéticos, estamos falando daquela substância que é a reserva energética nos vegetais. Quanto aos componentes plásticos, lembramos-nos das substâncias químicas que participam da construção do corpo. Tais componentes energéticos e plásticos são, respectivamente, então, veja-se o que a questão falou de dois tipos de componentes. Falou de componentes plásticos e falou de componentes energéticos. E, à medida em que referiu-se de componentes plásticos, diz que tem a função de construção do corpo. O que tem a função de construção de corpos? São proteínas. Por exemplo, as unhas, o cabelo, os músculos, os ossos, graças a proteínas, pela sua estrutura. Agora, e também a questão falou de componentes energéticos, em que referiu que tem a função de reserva energética de vegetais. Lembra-se qual é o açúcar que faz isso nos vegetais? A questão anterior vimos que é o amido. Então, voltando aqui à questão, dizemos que os componentes energéticos e plásticos são, respectivamente, energéticos. Estamos a falar de amido, plásticos, estamos a falar de proteínas, logo é a opção C. A formação dos espermatozoides ocorre no interior do ou da, e esse processo recebe o nome de... Então, a formação de espermatozoides ocorre no interior dos testículos, especificando ao nível de túbulos seminíferos. Então, existe uma hormona que é produzida pela hipófise anterior, que atua nos túbulos seminíferos. Essa hormona chama-se FSH, ou seja, hormona folículo estimulante, em que no homem, essa hormona tem a função de estimular os tubos seminíferos a produzir espermatozoides, em que o nome desse processo chama-se espermatogênese. Nesse caso, a opção certa é a opção B. Testículo e espermatogênese. A pele possui algumas estruturas especializadas que auxiliam em diversas funções do corpo. Essas estruturas são chamadas, ou são chamados, anexos da pele e incluem os pelos, unhas e glândulas sebáceas e sudoríparas. Sobre as glândulas, marca a alternativa correta. Então, uma vez que a questão fala de glândulas, é importante perceber o geral dessas glândulas. Então, primeiro, é importante saber a função de glândulas. Glândulas têm a principal função de produzir secreções, em que essas secreções podem ser enviadas diretamente na glândula sanguínea ou fora da glândula sanguínea e fora do corpo. Por exemplo, temos aqui três tipos de glândulas. Temos glândulas exócrinas, são aquelas que produzem secreções e enviam para fora do corpo ou fora da corrente sanguínea. Temos aqui glândulas endócrinas, aquelas que enviam secreções diretamente para a corrente sanguínea, ou seja, são aquelas que produzem hormonas. Temos glândulas mistas, que funcionam ao mesmo tempo como endócrinas e também como exócrinas. Então, dentro de glândulas exócrinas, nós temos aqui tipos. Temos glândulas lacrimais, aquelas que produzem lágrimas. Temos glândulas sudoríparas, aquelas que produzem suor. Temos glândulas salivares, que produzem saliva. Temos glândulas mamárias, que produzem leite materno. Temos glândulas sebáceas, aquelas que produzem sebo, que é uma substância com a função de lubrificar a pele e os pelos. Agora, dentro de glândulas endócrinas, nós podemos ter aqui como alguns exemplos, como no caso de hipófise, que nesse caso, hipófise anterior, que produz hormona. Temos também hipotálamo, também produz duas hormonas. E também, por fim, temos aqui exemplo de glândulas
mistas, como no caso do pâncreas. Né? O pâncreas possui duas porções. Possui porção endócrina e possui porção exócrina. Daí que é uma glândula mista. Agora, na porção endócrina do pâncreas produz insulina e glucagon, enquanto que na porção exócrina produz suco pancreático. Agora, voltando à questão, a questão aqui falou exatamente sobre as glândulas, marca a alternativa correta. Indo para a alternativa A, diz: a glândula sebácea produz o chamado sebo. Até então está certo. Substância que não apresenta função conhecida. Errado, né? Sebo é a função conhecida. Opção B. A glândula sebácea possui a função principal de lubrificar pele e pelos. Exatamente. Então, a opção certa é a opção B. Indo para a opção C. As glândulas sudoríparas são responsáveis por eliminar o suor, que aumenta a temperatura do corpo. Falso, né? Uma vez que o suor, a função, né, não é de aumentar a temperatura do corpo. É inverso. A função do suor é de diminuir a temperatura do corpo. E opção D diz: as glândulas sebáceas e sudorípara são exemplos de glândulas endócrinas. Ou seja, que eliminam sua secreção na corrente sanguínea. Falso, né? Então, temos a opção certa como opção B. A glândula sebácea possui a função principal de lubrificar pele e pelos. Então, indo à questão número 7, diz: analise as alternativas seguintes e marque aquela que indica corretamente o local de entrada e saída da água na respiração dos peixes. Então, na respiração dos peixes, a água, rica em oxigênio, entra através da boca. Então, após entrar, vai até as brânquias, onde ocorre a hematose. Então, após a ocorrência de hematose, a água, nesse caso pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono, sai a partir das mesmas brânquias. Nesse caso, a opção certa é a opção A. A água entra pela boca e sai pelas brânquias. Número 8, aqui diz: em relação à SIDA, temos as afirmações seguintes. 1. A doença é causada por vírus. Verdade. Então, SIDA é uma doença causada por vírus HIV. 2. O contágio dá-se principalmente por transfusão de sangue contaminado, contato sexual com portadores e uso incomum de agulhas pelos viciados em drogas. Exatamente. Então, essa é uma das principais formas ou vias de transmissão de HIV. Ponto 3. A convivência com a pessoa doente, em casa, no trabalho, na escola, na rua, excluídas as condições mencionadas em 2, não oferece perigo de transmissão da doença. Verdade. E o ponto 4 diz: a doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo. Verdade. Então, nesse caso, todas as afirmativas são corretas. Isso corresponde à opção D. Indo para a questão número 9, aqui diz: o HIV pode ser transmitido através da chamada transmissão vertical, que é aquela em que a mãe acaba transmitindo ao filho o vírus. Marca a alternativa incorreta a respeito desse tipo de transmissão. Então, a questão aqui falou de transmissão vertical. É importante também saber outro tipo de transmissão, chamada transmissão horizontal. Então, existem duas formas de transmissão de HIV. Temos aqui transmissão horizontal, transmissão vertical. A transmissão horizontal é aquela em que a infecção ocorre por meio de contágio. Por exemplo, a partir de objetos cortantes contaminados, a partir de transfusão sanguínea, de sangue também contaminado. Então, enquanto que a transmissão vertical é aquela que se dá a partir da mãe para o filho. Em que circunstâncias? Por exemplo, durante a amamentação, há risco. Durante o parto, há risco. Ou durante quando o bebê ainda está no útero, também há risco de transmissão vertical. Agora, tem uma cláusula, tem uma nota B. Então, o uso de ARVs, ou seja, medicamentos antirretrovirais, medicamentos que tratam, nesse caso, essa doença, né? Então, o uso de ARVs durante a gestação reduz o risco de transmissão vertical. Então, voltando aqui nas opções, a opção A diz assim:
O HIV pode ser transmitido para o bebê através da amamentação. Está certo. B. O HIV pode ser transmitido enquanto o filho ainda está no útero da mãe. Também está certo. Opção C. O HIV pode ser transmitido da mãe para o bebê durante o momento do parto. Também está certo. Tem a ver com transmissões vertical. Opção D. O HIV pode ser transmitido mais facilmente para o bebê caso a mãe utilize medicamentos antivirais durante a gestação. Aqui está errado, né? Uma vez que a nota B aqui, a cláusula diz que durante a gestação, quando a mãe utiliza os medicamentos antirretrovirais, diminui o risco de transmissão vertical. Então, indo à questão número 10, aqui diz: de acordo com o Parim, qual das substâncias abaixo não faziam parte da composição da atmosfera primitiva? Então, primeiro, é importante saber quais substâncias faziam parte da atmosfera primitiva. Temos aqui as seguintes substâncias. Temos aqui o metano, amônia, o hidrogênio, vapor de água. Então, temos uma cláusula, uma nota B. O oxigênio não fazia parte da atmosfera primitiva. Logo, os primeiros seres realizavam a fermentação. Então, voltando à questão, como a questão pede substância que não fazia parte da atmosfera primitiva, temos aqui a opção D, que diz oxigênio. Enquanto que a opção A, amônia, a opção B, vapor de água, a opção C, hidrogênio, faziam parte da atmosfera primitiva. Então, indo à questão número 11, diz: entre as modificações que ocorreram nas condições ambientais do nosso planeta, algumas foram causadas pela própria atividade dos seres. Os organismos iniciais, ao realizar a fermentação, determinaram uma grande alteração na atmosfera da Terra primitiva, porque nela introduziram o... Então, veja-se que na atmosfera primitiva nós vimos que não existia o gás oxigênio. Logo, os primeiros seres realizavam a fermentação. Então, um dos produtos finais da fermentação é o dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico. Significa que esses seres introduziram na atmosfera primitiva o dióxido de carbono. Nesse caso, a opção B, gás carbônico.